Boa tarde a todos, conseguem-me todos ver e ouvir? Olá, boa tarde a todos. Confirmem-me, por favor, que conseguem ver e ouvir. Se faz favor. Sim, sim, ótimo. Olá a todos, temos aqui muita gente. Olá a todos, bem-vindos a mais um webinar de animação 3D. Neste webinar eu quero demonstrar um pouco o que tenho andado a fazer na parte de animação e algumas das animações que poderão ser aplicadas à personagem que é realizada no curso na formação de desenho e modelação 3D com o Blender. E ao mesmo tempo gostava de realizar uma animação para podermos ver o que fazer. Para podermos ver como explorar a animação, aliás, para como explorar mais blocos de animação. Só para contextualizar, o que eu tenho aqui é uma personagem que é simplesmente uma data de objetos que são, vou só desligar aqui momentaneamente o rig, são uma data de objetos, uma data de objetos poligonais que estão agarrados uns aos outros, nada de especial, são apenas objetos com uma data de vertex groups. Tenho um rig feito no Rigify, ok? O Rigify é o sistema de auto-rig que vem por defeito no Blender, é só preciso ligá-lo nos add-ons aqui do Edit no Blender. E o que eu gostava de fazer era um set de animações, que eu vos vou mostrar aqui, um set de animações neste rig que poderá servir para um jogo como se fosse um Souls game, um jogo assim do género, que estaria adequado para esta personagem. Então, o que eu tenho aqui é o Blender, nada de especial, é o Blender normal, é um layout que eu criei, onde tenho o Action Editor, ou o Dope Sheet como Action Editor aqui ao lado, que é simplesmente uma timeline, mas a diferença é que não é uma timeline. É o Dope Sheet com o Action Editor aqui de lado. Por baixo tenho o Graph Editor, para poder saber o que é que estou a fazer. Tenho um add-on que retirei da internet, que é o Anim Aid, que serve para ajudar a fazer vários blends entre keyframes. De resto, é tudo vanilla, é tudo o Blender original. Então, o que eu gostava de mostrar é que aqui no Action Editor eu posso ter uma lista das várias animações que fiz para esta personagem. Tenho, por exemplo, aqui um Attack Sword, em que a personagem corta de um lado e depois corta do outro. Tenho outra animação que fiz de raiz, que é apenas um idle. Tenho um Grab Sword, em que ele vai buscar a espada. E se repararem, é tudo um movimento muito rápido, são coisas muito rápidas. Eu vou desligar o Viewport Shading para podermos ver as coisas mais rápido ainda, porque o Viewport Shading quebra muito a visualização da animação em tempo real. Tenho outro, por exemplo, um idle com a espada ligada. Vamos aqui a pause mode. O loop que a animação está a fazer está a acabar aqui em 53, mas pode acabar no frame 60 ou 59 para fazer o loop correto. Portanto, se eu fizer Ctrl End aqui no viewport, poderão ver que tenho aqui um loop. Tenho depois uma data de animações, como por exemplo um roll, em que a personagem atira-se para a frente, como se fosse um dodge, né? Nada de especial. Tenho um Run East, Run S, que está tudo estragado. Porquê? Porque acabei por fazer depois uma data de retargeting com como é que se chama? Com um bloco extra de controladores, portanto basta colocar um controlador extra, que isto depois fica tudo estragado, fica tudo fora do sítio. E o que eu queria era então aproveitar a animação. Vou ver aqui, Run Northeast, está tudo, depois isto fica tudo estragado. E vou procurar uma animação simples, como por exemplo o Idle Grab Sword,
o Idle Sword, que é este que está aqui, e quero aproveitar fazer uma animação que me falta, que é, por exemplo, de damage ou cair para trás como se estivesse a ser atacado. Para fazer isso, tenho que estar em pose mode, né, como sabem, e tenho de copiar o action que eu tenho, neste caso é Idle Sword, eu não quero animar por cima desta animação, quero fazer uma animação extra por cima disto, logo vou duplicar esta ação, ok? Portanto, o que eu vou fazer agora é duplicar a ação, fazer New Action, aqui Duplicate, New Action, vou-lhe dar o nome de Fall para trás, ou seja, Fall ou cair para trás. Eu estou a fazer isto tudo em inglês, mas poderei fazer isto em português. Fall back, vou escrever aqui fall e depois underscore back. E o que eu quero é aproveitar apenas a primeira pose, ou seja, o primeiro keyframe, que é este que está aqui, e vou apagar tudo o resto. Antes de mais, eu quero certificar que estou com tudo ligado no sítio certo, ou seja, estou com as partes todas que eu quero, como por exemplo, quero ver aqui umas partes que eu tenho. Eu estou a mexer nas layers diferentes. Tinha aqui uma layer que está desligada, que é este objeto controlador aqui, que me permite controlar a rotação do corpo, que é um pivô que eu posso mover e depois movê-lo à volta do pivô. É algo que tem que ser selecionado depois também no Rigify. Se tiverem dúvidas sobre isto, também podem falar sobre isto comigo. Mas o que eu quero é selecionar tudo que sei que vou precisar para poder fazer a animação. E ora, antes de começar a fazer a animação, eu preciso de pensar, ou preciso de ter uma noção do que é que vai acontecer. Quero fazer com que a personagem receba um impacto, e preferencialmente no peito, para poder ter uma noção de que, para podermos mostrar a noção de que ele levou com uma força grande, está a ser projetado para trás e depois cai. Ok? E agora, isto não é genérico. Existem muitas maneiras de definirmos como é que vai acontecer. Se ele receber um tiro, um slash, uma bola, um machado, uma coisa qualquer, um impacto na cara, a animação vai ser muito diferente se receber um impacto no joelho ou no pé ou assim. Muitos jogos AAA acabam por resolver este problema com um sistema momentâneo muito pequeno de ragdoll que não é muito comum nas personagens principais, nas personagens de hero, ou seja, nas personagens que ou são protagonistas ou são personagens secundárias. É um sistema só colocado para NPCs ou personagens mais secundárias, que é um sistema que é feito ou pelo Unity, ou pelo Unreal, ou pelo Game Engine que irão utilizar ou que estarão a utilizar. Existem também outros programas, como por exemplo o Cascadeur, que tem um sistema de físicas embutido que pode fazer esse tipo de trabalho, mas esse tipo de trabalho depois vai ter que ser replaneado com um retargeting para este tipo de rig que está aqui, e vão acontecer aqueles problemas que nós vimos há bocado, que é rotações externas e extras e isso tudo. Às vezes não dá para fazer isso, portanto temos que fazer a animação de raiz. Então, deixem-me só mostrar-vos aqui uma coisa. O programa que eu estava a falar é um Cascadeur, é um programa que ainda está em Early Access. É um programa que vos permite fazer rig e animação de personagens segundo um sistema de físicas, ok? Mas eu não considero que seja ainda útil para aprender se estiverem a trabalhar. Prefiro, se não estiverem a trabalhar numa produção grande, não vale a pena aprender este programa. Estou-vos apenas a mostrar isto porque existe uma possibilidade de o Blender mais tarde, Blender, o Maya ou outro programa qualquer, adotar este sistema de físicas momentâneo. E o que é esse sistema? É um sistema que nos permite corrigir as trajetórias que o corpo da personagem faz quando é afetado com um certo determinado objeto ou com o seu próprio peso. Portanto, se eu tiver uma personagem a cair, eu posso dizer que ele durante uns segundos é ragdoll e depois já não é. É um sistema robusto, é um sistema que nos permite fazer vários tipos de animação diferentes, calcular o centro de gravidade correto da personagem e fazermos uma data
animações como se fosse o Human IK, que é um tipo de animação que é muito dinâmica, em que se mexemos um braço, o resto do corpo vai atrás. É uma coisa muito dinâmica, mas não dá-nos muito controle realista, mas não dá tanto controle para pequenos pormenores. Portanto, se um cliente pedir para a personagem levar um tiro no braço, ele vai reagir bem e vai fazer uma animação quase automática. Mas depois qualquer toquezinho que queiramos fazer, temos que o fazer como se estivesse depois a ser de raiz. Ok? Portanto, este vídeo é apenas para vos mostrar que este programa calcula várias coisas automaticamente, mostra-nos a trajetória que o corpo faz. É algo que podemos estudar, podemos ver como referência até, e se quiserem fazer animação de qualquer coisa, o truque é sempre filmarem-vos a vocês próprios. Se neste caso cair para trás, cair por exemplo para cima de um colchão ou assim, ou simplesmente procurar na internet animation falling back reference. E depois existe uma data de referências, seja por imagem, por imagem, por vídeo, personagens pessoas a filmarem-se elas próprias a cair para trás. Existe uma data de vídeos e de uma data de artistas, atores até, que fazem este tipo de vídeos e que nós podemos estudar, podemos ver como fazer. Este aqui é extremamente útil, por exemplo, como cair para a frente, como cair para trás, não é? E o que é comum nestes vídeos, nestes ataques todos? É que durante uns segundos a figura fica sem controle, certo? E o que é que eu tenho que perceber? Eu tenho que perceber qual é que é, eu tenho que saber planear muito bem qual é que é o momento em que cada membro está em IK ou em FK, ok? Eu não posso estar a explicar sempre em cada vídeo, em cada webinar, qual é a diferença entre IK e FK. Se estão a assistir este webinar, se estão a assistir estes webinars todos, já deverão ter uma ideia, ou se já fizeram alguma animação, já têm uma ideia do que é. Mas o que é que eu preciso de saber? Preciso de saber a diferença não, preciso saber quando é que cada membro está no ar para eu poder colocá-lo como FK, ok? Portanto, neste momento tenho os pés em IK, portanto o pé está em IK, como podem ver, este pé aqui está em IK. Os braços não estão em IK, os braços estão em FK, porquê? Porque estão soltos. E se os braços estão soltos, não estão agarrados à parede, a uma parede, a uma cadeira, a uma mesa, ou o que for, se estão soltos, então têm que estar em FK. E o que é FK? É algo que me permite mover através de rotações, ok? Eu não posso fazer o mesmo com os pés agora, eu tenho que transformar depois as pernas em FK. E se ele vai cair para trás, se ele cair para trás, se a personagem cair para trás, o que eu vou ter que fazer é, vou ter de desenhar a personagem a vir para trás, a ser atacada, né? Em que os braços vão para a frente, as pernas vão para a frente também, mas as pernas ficam no ar. E quando as pernas ficam no ar, a sua trajetória tem de ser uma coisa em termos de arco, ok? Eu não vou ser eu a fazer um IK a mover-se ao mesmo tempo que o controlador central, que é este, se move, ok? Porque este controlador move-se e leva os braços atrás, porque os braços são FK, certo? Mas as pernas são IK, logo as pernas não vão atrás. Portanto, se eu levar com um tiro, ele faz isto, vem para trás, né? Mas as pernas ficam para trás. O que é que eu teria que fazer? Teria que fazer isto e depois pegar nos pés e fazer isto também. E ver onde é que há. Isto não dá. Isto não funciona. Não, funciona, mas não é o ideal porque a animação depois parece demasiado robótica. Portanto, no momento em que ele perde o equilíbrio e que os pés já não estão a tocar no chão, as pernas têm de ser FK. Quando ele cai no chão, depois, os braços, como vão estar em contacto com o chão, os braços passam de FK para IK. Ok? Portanto, vai haver um momento em que é tudo FK e depois quando caem é tudo IK novamente. Ok? Deixem-me ver se eu encontro aqui alguns uma imagem que eu fiz da animação de rolar. Dê-me só um segundo para abrir aqui a imagem que eu pretendo.
Temos aqui nesta imagem, podemos ver a animação de roll, de fazer um simples roll, em que a personagem está de frente, atira-se para a frente, enrola-se e depois levanta-se. Temos então FK para as mãos e IK para os pés. No momento em que o pé levanta, temos um FK. Neste pé que levantou primeiro, este pé é FK, este é IK, porque ainda está no chão. As duas mãos, como vão tocar no chão, ficam como IK, ou seja, não saem daqui. Depois, quando ele rebola, os braços soltam-se e depois ficam em FK, ou seja, já ficam outra vez a rodar como se fosse um arco. Os dois pés, como já não estão a tocar, ficam FK, ou seja, fazem este arco, né? E depois, a partir do momento em que os dois pés tocam no chão, tornam-se IK novamente. O braço que está a tocar no chão ainda fica IK e este que está a levantar fica em FK porque já não está preso a nada, ok? Portanto, compreendem isto é muito importante que compreendam este conceito de FK e IK, ou seja, Inverse Kinematics e Forward Kinematics, em que os Inverse Kinematics, o IK, é algo independente que está que fica agarrado ao chão ou à parede ou preso no espaço. Okay? Isto é muito importante, não tem a ver com o chão. Já não existem ground physics aqui. Simplesmente o IK quer dizer que está preso no espaço e tem que ser movido por keyframes manualmente. E o FK, em que é tudo apenas rodado por rotações, em que é tudo filho do centro do corpo. Compreendem este conceito? Eu peço desculpa se estiver a soar um bocadinho estranho porque estou meio adoentado. Sim, ótimo. Então, o que é que eu preciso então de saber, de ter presente para poder fazer então a animação? Preciso ter os controladores de FK e de IK, os dois ligados. Okay? Neste momento temos aqui no Rigify, aqui à direita em Item, temos aqui por baixo os Rig Layers, aqui na tecla N. Nos Rig Layers temos então uma data de layers que podemos ligar, que são apenas um shortcut para estas layers que estão aqui no Object Data Properties. Portanto, temos ARM, IK e FK, com o Shift eu posso ligá-los, e Leg, IK e FK que estão aqui também. E se repararem, as pernas estão para trás. Quer dizer que se eu, por exemplo, selecionar aqui este bloco aqui, a perna em si, ou seja, o pé em si, ou seja, o IK, o controlador IK, como podem ver, foot IK, eu posso passar o IK para FK, fazer um blend, e se repararem, o pé vai fazer snap ao controlador que temos de FK, ok? E depois já só funciona através de rotação. Portanto, o que eu quero é ter a pose idle, quando começar com a pose idle, e quero ter o FK no sítio do IK. Isto é uma trabalheira. O que é que eu vou ter que fazer? Vou ter de selecionar isto, vou ter de rodar o pé para o sítio, rodar o pé para o sítio, depois rodar isto para o sítio. É uma chatice. Felizmente, existe no Rigify, que é o sistema de alteração de blend entre IK e FK, isto permite-nos fazer um snap, ou seja, clicar num botão para fazer com que ele faça o FK a ir para cima do IK. Ou seja, temos aqui uma coisa que diz FK to IK do foot. Se eu clicar, o FK vai para cima do IK. E se eu rodar, ele já não vai fazer nada, porque o perna ainda é IK, mas se eu fizer blend agora, não acontece nada, porque ele, se eu fizer blend, que é este, não acontece nada, porque ele está exatamente no mesmo sítio. Aliás, acontece, move-se ligeiramente, mas pronto, é muito pouco. Portanto, a mesma coisa com este, vou ter que selecionar este. Basta selecionar ou o Gear, que é este controlador que surge quando fazemos um Rigify, surge este controlador. Basta depois clicar nestes botões que são o Snap, do FK para IK. FK para IK, sim, e depois a perna vai dar ali. A mesma coisa com os braços, porque o IK dos braços estão aqui em cima, eu quero que ele venha até cá abaixo, portanto agora quero que o IK seja o FK, e portanto ele vem até aqui, e a mesma coisa com este, IK até FK, ótimo. Até os pole targets, que são estas coisas que estão aqui, que são por onde os cotovelos e os joelhos são apontados, eles apontam para estes controladores.
E pronto, temos então isto. O que é que eu vou fazer? Vou selecionar tudo, já que está tudo selecionado, já está tudo visível, vou selecionar tudo. Vou fazer a tecla I para criar keyframes. E neste momento, como é que eu tenho os keyframes? Eu tenho os keyframes, e vou ligar aqui rapidamente o timeline. Tenho o Keying Mode em Available, quer dizer que tudo o que estava aqui com keyframes vai ter keyframes. Ok? E vou apagar tudo o resto. Porque eu não preciso nesta animação, vou selecionar tudo com a tecla A, selecionar tudo com a tecla A aqui em baixo, ou seja, clicar com a tecla A aqui, a tecla A aqui deste lado e a tecla A deste lado para selecionar tudo e ter a certeza que está tudo selecionado. Ok? Para não haver objetos aqui que ficam perdidos. Bom, para não haver keyframes que ficam perdidos. E depois, no Action Editor, ou seja, no Dope Sheet, posso selecionar todos os outros keyframes e fazer Delete. Quer dizer que agora tenho uma animação estática que é apenas um keyframe. Não é? Portanto, quer que a animação faça blend, depois no Unity ou no Unreal ou no Game Engine que for, quer que ele faça blend desta pose. Ok? Então, o que é que nós temos de fazer? A primeira pose, que há de ser, por exemplo, no frame 10, no frame 1, 2, 3, 4, por exemplo, 5, por exemplo, no frame 5, quer que ele mostre então como é que ele vai para trás. Então, o que é que vai mexer? O que é que vai mexer? Vai mexer o corpo apenas. Este é o pai, que é o torso, e se repararem, o FK vai atrás e o IK não. Ok? Isto aqui é o main que não vamos mexer, vamos deixá-lo no sítio. Só vamos mexer neste controlador quando tivermos depois a animação central colocada e para depois fazer uma espécie de retargeting, mas isso faz depois faz parte da animação avançada, se não animam não vale a pena saberem ou não vos interessa saberem o que é que acontece. Portanto, no frame 5 é quando os membros ficam todos em FK. Logo, eu vou ter de selecionar isto, vou selecionar tudo e fazer a tecla I para termos outro keyframe, ok? E vamos selecionar tudo e vou fazer tecla T e depois fazer Bezier e tecla V Automatic para ficar tudo a direito. Porquê? Porque como eu estava a aproveitar alguns keyframes estavam com rotações estranhas e o que acontece é que muitos animadores depois não têm isto em consideração. Alguns destes keyframes que estão nesta coluna do frame 1 já tinham alguma orientação. Tanto que se eu fizesse uma cópia, ele fazia depois uma interpolação estranha. E vou-vos mostrar como é que isso seria. Vou voltar aqui atrás, ele faria isto assim, este movimento assim estranho. Okay? Portanto, tecla V, Automatic, e agora não temos animação nenhuma, temos apenas um keyframe igual ao outro. Ok? Pronto, e agora, neste keyframe, o que eu quero é que agora os pés passam a ser, que os pés passam e que as pernas passam a ser FK. Portanto, seleciono este, Shift este, e o que é que nós temos? Nestes dois, e porquê é que eu tenho que mostrar estes guias? Estes guias basicamente mostram no Graph Editor, e devia estar a aparecer aqui, não está a aparecer por não sei porquê, porque eu não tenho animação. Pois exatamente, não tem animação. São os únicos onde aparece aqui no Graph Editor o blend entre FK e IK. Portanto, se eu tiver este selecionado, por exemplo, este controlador de FK, vocês podem ver que eu tenho acesso aqui ao slider que me permite passar entre IK e FK. E isto é animável. Se eu clicar com a tecla I, este controlador agora é animável. Mas, se eu selecionar então isto onde eu acabei de fazer o keyframe, se eu tentar vir aqui eu não o vejo. Então, para aceder a isto, eu tenho que clicar aqui. Portanto, o que ele está a fazer é invocar, ao fazer isto num controlador qualquer da perna, seja este, ou até mesmo nos de IK, estes todos de IK, qualquer um destes controladores da perna vai mostrar esta propriedade. Mas para animar, eu vou ter de selecionar esta que está aqui, que é o controlador de apenas... é o Thigh Parent, portanto, é o controlador onde eu tenho então este IK-FK. Portanto, eu não tenho nada, não tenho nada nestes ligados, portanto, o que eu vou ter que fazer é selecionar este também, colocar o cursor aqui por cima e clicar na tecla I, ok? E no frame 1 a mesma coisa, I,
e neste aqui também, frame 1 a mesma coisa. I. Quer dizer que agora estes dois controladores estão animados da mesma maneira como os outros todos estão. Esta é a mesma coisa, portanto, aqui IK e FK. Reparem que está azul, quer dizer que está em FK. I novamente. I novamente. E agora no frame 5 e no frame 5 e este. Portanto, já temos tudo animado. Ok? E agora, o que é que eu quero? Quero que no frame 5 seja tudo FK. Portanto, este já é FK, este já é FK. Não precisávamos ter feito aquilo, mas pelo menos já está. Eu gosto de ter, por cada frame, gosto de ter tudo com keyframes, que é para quê? Para não haver enganos e para não haver, às vezes, alguns keyframes que têm uma animação extra que nos escapou, ok? Portanto, é boa prática fazer isso desta maneira. Vou fazer, então, colocar a perna como FK e aqui a perna também como FK no frame 5. Portanto, do 0 para o 5, a única animação que existe deixa de ser IK e passa a ser FK. Quer dizer que no frame 5, se eu agora mover o controlador pi, ele vai todo para trás. Okay? E se repararem, os controladores de FK, os controladores de IK, que estão aqui, que são as pernas e os pés, estão os quatro, presos no espaço. Okay? Poderemos então utilizar isto para a nossa vantagem, ou seja, se eu tenho esta animação, o que é que vai acontecer? Reparem que os pés vão ligeiramente atrás, um bocadinho. Porquê? Porque os pés estão a fazer um blend entre IK e FK. Portanto, no frame 2, se repararem, o corpo vai para trás e os pés ainda estão a fazer alguma resistência. Reparem que o FK está aqui, mas a perna está entre IK e FK. E aqui acontece esta coisa estranha, porquê? Porque este controlador do pé está aqui a fazer esta torção estranha, ok? E isto acontece porque o blend entre IK e FK não é suposto ser uma coisa suave, é suposto ser uma coisa repentina, ok? De um frame para o outro. Portanto, nós poderemos, então, utilizar o facto de ser IK para a nossa vantagem, mas convém que seja FK. Logo, o que eu vou fazer é tentar colocar os pés em FK a apontar para o IK, como nós tínhamos há bocado. Se eu selecionar então um controlador qualquer desta perna, e se eu disser que a perna quer que ela seja FK, quer que ela faça o snap de FK para IK, se eu fizer então de FK para IK, a perna vai dar até ali à frente. E o que é que acontece? A perna depois tem o scale animado. Okay? O que eu não recomendo fazer. Eu não recomendo animarem o scale de joints ou de bones ou de controladores no Blender. Porquê? Ou num rig qualquer. Porquê? Porque nem todos os game engines conseguem interpretar o scale de um bone. Okay? Existe uma espécie de convenção em que os bounds têm hierarquia, tudo bem. Os bounds podem ser movidos por locação e por rotação. E um pequeno parênteses, eu estou a utilizar Euler para todas as rotações, não utilizo Quaternions. Aposto que alguns de vocês sabem que é possível utilizar animações de Quaternions, mas é um pesadelo para animar. Se fosse qualquer um de vocês tentar fazer animação em Quaternions, vão-se ver gregos, porque é muito, muito difícil animar em Quaternions. Isso só é possível fazer quando temos objetos pequeninos, queremos, por exemplo, fazer uma nave, andar de um lado para o outro, aí sim o Quaternion é útil. Agora, para animações de personagem, recomendo fazer Euler para tudo. Perdão. E agora, então, o que é que eu quero? Quero desligar então o scale disto tudo. Portanto, vou colocar o scale a 1 para tudo. Selecionar este. Scale também aqui a 1. Este aqui também já está a 1. Este também está a 1. O que eu quero então é, se calhar, rodar aqui o pé de maneira que ele fique a direito. Logo, o que é que acontece? A perna fica esticada para a frente. Ok? Vamos fazer a mesma coisa com o outro lado. Vamos fazer um snap da perna até ao IK. Portanto, FK vai ter com IK, mas vamos desligar então o scale. Existe uma maneira automática de fazer isso, mas eu não quero fazer, porque isso vai-me estragar depois o rig todo. Eu não quero.
Ok, e agora rodar isto para algo normal. Até posso colocar isto, por exemplo, tudo a zeros, a rotação do pé a zeros, até fica com o pé para dentro um bocadinho, a mesma coisa com este, pode ficar com o pé para dentro. Eu não percebo porque é que este tem a rotação do Z bloqueada, mas não faz mal, porque o Z é esta rotação e o pé devia rodar assim também, por acaso devia. Portanto, vou fazer a tecla I aqui e a tecla I aqui também. Ok. Pronto. Então, o pé está, os pés estão para a frente, né? A mesma coisa com os braços podem estar para a frente também. Para isso eu vou ter que fazer a mesma coisa, no frame 5 vamos fazê-los com que eles sejam, passam de FK para IK, mas o problema é que eles já eram FK, portanto não passam de FK para IK, só que o IK está no mesmo sítio, não é? O IK está aqui no mesmo sítio que o FK. Eles já eram, ou seja, já eram de rotação, já eram verdes. E o que é que sejam vermelhos? Eu vou começar a dizer verdes e vermelhos para vocês perceberem, porque o verde é FK e o vermelho é IK. Isto pode ser muito confuso, eu já sei que isto é sempre confuso para alguns. Portanto, como isto está no sítio, não interessa que eles sejam sempre verdes. Como o IK está no sítio do FK, eu posso então fazer FK para IK e o braço vai para a frente e apontar para o controlador de IK que está aqui. E a mesma coisa com este. Ok? Depois, a nossa cabeça está independente. A nossa cabeça está independente, não. A nossa cabeça está com uma particularidade que é o neck follow e o head follow, que é apenas um truque para manter a cabeça direita quando estamos a rodar o corpo, ou seja, quando rodo o corpo para um lado, como a cabeça não tem IK, a cabeça não está encostada a nada, não existe IK na cabeça, como é que eu faço este movimento assim, que é rodar o meu corpo, eu não sei se vocês me estão a ver bem ou não, mas como é que eu faço ter este movimento que é rodar o meu corpo para aqui e manter a cabeça estática? O que acontece é este corpo roda para a esquerda e a cabeça tem que rodar para a direita exatamente o mesmo que a esquerda. Que o peito, aliás. Ou seja, perdão, existe uma contra-animação. Para fazermos essa contra-animação, ou para evitarmos essa contra-animação, o Rigify também existem umas propriedades extras chamadas Neck Follow e Head Follow, que podemos desligar. Ou seja, desligar não, neste caso ligar, porque nós queremos fazer um head follow, ou seja, quer que a cabeça seja independente do corpo, para depois podermos selecionar o pescoço e fazer Alt R para fazermos uma espécie de reset do peito, da cabeça, do pescoço. E é a mesma coisa com este, Alt R, e assim a cabeça vem para trás, e até podemos fazer isto, colocar a cabeça mais para a frente. E a mesma coisa com o peito, podemos fazer Alt R para fazer com que a rotação do peito seja totalmente neutra em relação ao seu pai, que é este. Este é o peito, que é filho deste, como podem ver. Este é o pai e este é o filho também, não é? Portanto, este eu quero que seja totalmente a direito, para depois, tenho que fazer Alt R para colocar a rotação toda a zeros, para depois rodá-lo para a frente, ok? E conseguir ter a torção e a torção e a curvatura do corpo que eu pretendo, ok? Qual é que é o problema? Ao fazer isto, eu perdi então um bocadinho aqui a direção dos braços para o IK, mas não custa nada, basta selecionar um deles e fazer FK para IK e ele vai apontar para lá. Mesma coisa com este, FK para IK. Qual é que é o único problema? O braço fica esticado. E devemos evitar ter os braços esticados sempre, mas de vez em quando funciona isto e não há problema. Esta coisa aqui eu poderia colocá-lo para o lado, mas para isso tínhamos que procurar aqui o controlador e não o vou fazer por agora. Portanto, a personagem faz isto, vem até aqui atrás, ou seja, passa disto para isto, e se repararem qual é que é então a transição, os braços fazem isto,
o que é que aqui este braço está a fazer? Ou seja, o que é que o braço esquerdo está a fazer? Ele está no sítio e o IK está aqui. Mas ele está a levantar muito para depois ir para apontar para o IK. Porquê que ele não faz então uma coisa a direito? Isto que está aqui a acontecer é um simples gimbal lock. E o gimbal lock é outro conceito avançado na animação, que é um conceito onde nós temos uma rotação, que é o que depois há bocado estava a falar nos quaternions, é aí que entram então os quaternions. Nós temos uma rotação de um objeto na sua transformação que é x, y e z, certo? E eu para isso cá eu vou ligar outro Blender para poderem ver. E vou apagar isto tudo. E nós temos então aqui numa rotação, temos x, y e z, certo? Esta rotação tem uma ordem. Quando vocês ligam aqui os transforms, ou quando olham para aqui para o transform, por baixo da rotação tem uma coisa que diz x, y, z, Euler. Se clicarem aqui tem uma data de opções. O quaternion, que é algo que eu não recomendo que utilizem, a não ser que compreendam isto que eu estou a falar. E depois tem estas opções todas, que é x, y, z, x, z, y, x, z, ou seja, são ordens diferentes e combinações diferentes dos três eixos. E o que é que acontece? Quando nós temos um eixo a rodar para um lado, até 90 ou a 180, ou até mesmo, perdão, a 180 ou até 360, o que é que nós temos? Temos outros valores a seguir este. Parece que não, mas estão aqui a zeros, né? Mas temos outros valores a rodar. Por exemplo, reparem uma coisa, eu tenho então isto em x, y, z. Quer dizer que se eu mover isto no x, por exemplo, 38 graus, o que é que acontece se eu tentar agora rodar o y? Roda também 46 e não afeta o x. Se eu agora tentar rodar o z, roda o z. Eu vou aumentar isto aqui para vocês poderem ver melhor. Roda o z e não afeta os outros, certo? Se eu agora tentar, vou fazer Alt R para fazer reset. Se eu agora tentar mover o y e agora tentar mover o x, reparem o que é que acontece. Ele está a ficar maluco. Okay? Isto que está a acontecer é o gimbal lock. Okay? E o gimbal lock é o facto de nós não conseguirmos ter uma ordem que dê para trocar como queremos, XYZ ou de YZX ou assim, quando nos apetece. Temos de ter sempre XYZ. Perdão, temos de ter sempre uma ordem, ou XYZ ou YXZ ou ZXY. Portanto, vamos fazer então. Vou fazer Alt R e vou ter ZXY. Portanto, eu vou aumentar aqui, vou clicar aqui no Z, vou mexer no X e quando eu mexo, nada disto roda, certo? Mas se eu fizer qualquer outro por fora da ordem, portanto, se eu rodar, por exemplo, o X primeiro e depois o Z, acontece isto. Portanto, outro exemplo que eu posso tentar dar, que eu vou tentar ligar, vou tentar mostrar aqui num GIF que eu também tenho aqui, que vocês poderão tentar ver. Dê-me só um segundo. Dê-me só um segundo para eu tentar abrir aqui um GIF, um simples GIF que eu fiz que demonstra este efeito. Nós temos, quando nós temos um gimbal, que é isto que nós estamos a ver, é uma data de aros, os aros que nós vemos, estes aros que nós vemos aqui, quando nós rodamos um fora de ordem, ele vai para cima do outro. Neste caso, o X está fora de ordem, se eu rodar o X, ele vai para cima do Z. E depois, como é que eu quero rodar ao longo deste eixo? Já não posso. Não dá. Então, acontece aquilo. Portanto, como é que eu faço isto para podermos ver exatamente o que está a passar? Na rotação aqui em cima, em Global, eu vou colocar isto em Gimbal. E agora, se repararem, quando eu rodo qualquer coisa, os aros estão a atualizar-se. Okay? Se repararem, como eu tenho isto aqui em ZXY, ou outro qualquer, por exemplo, ZYX, se eu mexer o Z, nada acontece. Fica sempre tudo igual. Porquê? Porque o Z é o pai. Okay? Se eu mudar então o Y, nada acontece também, a não ser
o X. Porquê? Porque o X é filho do Y, neste caso. Portanto, eu ao rodar isto, reparem que tanto... E reparem que está tudo bem, não é? O X não rodou ainda, não é? Mas agora, se me pedirem para rodar assim, ou seja, visto por este ângulo, como é que faço? Não tenho nada, não tenho nenhum aro aqui para fazer isto. Portanto, para fazer este tipo de rotação, dá para fazer. Eu posso colocar-me aqui de cima e fazer a própria rotação, mas ao fazer isto, ele vai ter que estar a rodar os elementos todos, os transforms todos ao mesmo tempo. Certo? Portanto, o que é que acontece? Acontece este tipo de rotação extra, uma rotação extra que nós não prevemos, e na animação acontece este pequeno pormenor que eu vou-vos mostrar. Assim que eu encontrar aqui a imagem que eu tinha guardado e de repente fechei. Acho que é este. É exatamente este. Pronto. Imagine então esta animação. É uma animação onde eu tenho uma nave a ir para baixo, para a esquerda e depois para a frente. E depois voltar ao início. A animação é simples, vai para baixo, para o lado, ou seja, roda primeiro em X, roda depois em Y e roda em Z. Mas depois, como eu quero voltar ao início, a rotação vai escolher fazer aqui uma curva a mais. Não é? Uma coisa estranha. Porquê? Porque é ele a tentar fazer com que tanto o X como o Y como o Z trabalhem em conjunto. E ao trabalhar em conjunto, o movimento não vai ser como nós queremos. Vai ter esta curva extra estranha. Ok? Portanto, é isto que nós temos de evitar. Este é o resultado do Gimbal Lock. O Gimbal Lock é o que acontece quando nós temos isto, quando nós temos uma coisa por cima da outra. E o que é que estava a acontecer no outro... O que é que estava a acontecer nesta animação? O que eu fiz, e vamos ver a rotação disto, que é este que está a mexer. Se repararem, ele vai passar, vai rodar, para termos aquela animação, ele vai passar de 0 não, de menos 7, 29 e 22 para 102, 73 e 93. É muito. Okay? É muito estranho. Esta rotação é estranha. Portanto, qual é que é a maneira de evitar isto? Escolhemos aqui um keyframe intermédio e tentarmos fazer a mesma coisa. Que é colocar o FK a apontar para o IK. E depois, o que acontece é que o problema continua lá. Ok? Mas está cada vez mais comprimido, ou seja, está cada vez mais fechado neste pequeno pormenor. Está mais fechado, já não está a voar para fora. Ok? Mas mesmo assim, reparem na mão. A mão está a dar aqui este salto extra. Daqui para aqui ainda não está bem. Portanto, eu aqui para aqui tinha que fazer FK e IK. E agora sim, a mão já está a fazer isto bem. Mas reparem o que aconteceu. A curva fez aqui uma curva estranha. Não estou nada habituado a isto. É estranho fazer isto. Mas para fazer a animação correta, vou ter que fazer uma espécie de contra-animação aqui. Okay? A mesma coisa com este. Portanto, ele também levanta um bocadinho. Portanto, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer quase frame a frame. Clicar aqui e aqui. Se calhar mais um. Ele vai alinhá-lo. Ok, e agora a mão já faz uma trajetória correta. Ok? Portanto, às vezes não interessa se o nosso Graph Editor está bonito, às vezes interessa o que nós vemos aqui. E muitas das vezes o que nós vemos é um erro por causa do Gimbal Lock. Okay? Compreenderam isto do Gimbal Lock? Este webinar é um webinar muito avançado de animação e eu não vou fazer eu queria fazer uma animação, mas não temos tempo para fazer uma animação correta disto, mas queria-vos mostrar as condicionantes de termos de mudar de FK para IK, utilizarmos as novas as propriedades do Rigify que nos poupam imenso trabalho. Se isto estivesse no Maya ou no Motion Builder ou outros programas de animação que eu já utilizei ao longo da minha carreira, se isto existisse, poupava-me semanas de trabalho, mas como existe aqui, já finalmente uso o Blender agora para tudo de animação. Tudo o que eu precisar de fazer de animação, uso o Blender só por causa destas coisas aqui do IK e FK automático e este Snap. E gostava que conseguissem compreender o conceito de Gimbal Lock. O que é que estão todos a acompanhar? Dê-me só um segundo que eu preciso de beber água.
Sim, ficou percebido, sim. Ok. Então estes são conceitos de animação avançada. Nesta série de webinars acabei por abordar muitos pormenores de animação, seja fazer animação frame a frame, trabalharmos e fazermos os 12 princípios, aplicarmos os 12 princípios da animação, e neste aqui já quis dar aqui um aspecto aqui um bocadinho mais técnico a isto. Então, a animação que eu vou fazer é exatamente isto agora. Ele depois tinha que fazer uma espécie de limpeza. Depois do 5, ele depois vai, se calhar no frame 8, ou no frame 9, ou no frame 10, por exemplo, já vai cair. E para isso, o que é que eu teria de fazer? Selecionar tudo no frame 10. Ou selecionar o frame 10, por exemplo. Vir aqui com a tecla G. E o que eu quero é rodá-lo de maneira a que o corpo, e agora vou selecionar isto e vou fazer Alt R para poder rodá-lo normalmente, e vou rodar de maneira que o corpo fique de costas para o chão. Assim, aqui. Algo assim deste género. Vou ter de rodar as pernas para baixo. Assim, algo assim deste género. Vou ter de rodar os braços para baixo. Ok? E o que acontece? Ele tem, depois do 5 para o 10, tem esta animação. Agora, o que é que nós podemos aplicar aqui? O que é que está a acontecer aqui? Esta animação que eu fiz deste bloco, desta parte que está aqui, do bloco central, da caixa central do torso, o que é que está a acontecer? A movimentação, ou seja, a posição, vamos ligar apenas o X, Y, Z da sua localização, sobretudo o Z, que é o que define se ele está em cima ou em baixo, está a desacelerar quando cai para baixo. Se lembram das animações de Bouncing Ball, sabem que isto não é verdade. Ou que isto não deve acontecer assim. Nas animações de Bouncing Ball, o que acontece é que este keyframe, se eu partir ao meio com a tecla V e colocar aqui em Free, este deve cair assim a direita. Porquê? Porque ele deve cair para baixo e depois fazer uma espécie de bounce. Né? Portanto, se eu agora no frame 15 colocá-lo aqui mais para trás e no frame 13, por exemplo, levantar aqui um bocadinho, o que eu tenho é isto, um bounce. Pum, né? E o bounce não pode ser assim. O bounce tem que respeitar este aqui, tem que levantar também. Este tem que ser aqui um bocadinho mais alto. E este aqui tem de respeitar também e fazer, por exemplo, V. Posso fazer, por exemplo, em Vector, que ele já vai apontar automaticamente. Posso colocá-lo deste lado. E depois ele pode ir até arrastar até aqui, até ao frame 18, por exemplo, e pode ir arrastar aqui até à frente. Pum. Mas ao arrastar ele já pode deslizar. Portanto, onde é que está? Quando eu andei para a frente eu andei com o Y. Portanto, vou mexer no Y e no Z. E se tiverem dificuldades a olhar para o gráfico assim, em que vemos este, mas depois para o Y é demasiado achatado, então vou ter que estar sempre a fazer Ctrl e botão do meio para fazer zoom. O que podem fazer é ligar o Normalize e depois clicar neste botão para fazer uma auto-normalização e depois desligá-lo. Eu recomendo que façam isto. Liguem e desliguem. Porquê? Porque isto atualiza o gráfico para vos mostrar a imagem exatamente como querem, que é, neste caso, assim, algo que dê para ver tudo ao mesmo tempo, mas não quero que isto seja sempre ligado, porque se estiver sempre ligado, reparem o que acontece. Se eu ligar este e se eu andar aqui para baixo, ele moveu-se todo para cima, e isto é enganador, eu não quero isso. Eu quero que este botão esteja desligado do Normalize, porquê? Porque se eu agora mexer isto para baixo, ele vai manter, ok? Portanto, isto é como se fosse um check que clicam e desligam, está bem? Perdão. Recomendo que façam isto, que liguem e desliguem aqui o Normalize, está bem? Portanto, agora, o que é que temos de fazer? Temos de fazer com que os braços e as pernas reajam a este movimento. Como é que reajam? Como é que reagem? Através do princípio de animação de follow through e overlapping action. Portanto, as pernas quando caem no chão, o corpo quando cai no chão, as pernas vão ter de cair também.
Portanto, quando ele faz isto, as pernas vão continuar. Portanto, aqui neste frame as pernas vão para baixo. Fazem isto. Este faz este e este cá faz este, faz menos. E depois para cima pode levantar um e levantar outro, e depois estes podem levantar, ou se calhar até pode rodar um, rodar outro. Pum. A mesma coisa com os braços, se calhar aqui não tanto, porque aqui estes dois vão ter de mexer um bocadinho. A mesma coisa com os braços vão ter de continuar, portanto, quando ele cai no chão, aqui os braços continuam. E se ele está a fazer esta rotação é porque está demasiado esticado, portanto o que eu vou ter que fazer é rodar aqui o braço. E o braço só tem uma rotação, porquê? Porque o braço, sobretudo o antebraço, só mexe por um eixo, não mexe assim. O que está a acontecer assim, quando estamos a fazer isto, é o próprio ombro que está a mexer. Portanto, o que eu tenho que fazer é, se calhar aqui no frame 10, rodá-lo assim um bocadinho e depois rodá-lo aqui para fora. Portanto, o que acontece é que ele depois faz isto, cai para trás e depois no frame 12 este vem para baixo e este aqui também vem para baixo no frame 12. E porque ele está a fazer esta rotação estranha? Porque eu estava a rodá-lo exatamente de lado, eu tenho que mover se calhar a câmera um bocadinho para poder rodá-lo assim. Tenho que ter a certeza que estou a selecionar isto, o objeto correto. Abro se calhar aqui um bocadinho os braços, rodo um bocadinho assim, fecho aqui um bocadinho este, então já tenho, pum. E depois e depois não vamos deixar de, não vou conseguir fazer aqui um squish como deve ser à parte de baixo. Portanto, o que é que acontece? Eu vou ter de sair aqui de Object Mode, Shift A, Plane, abrir aqui um plano e mostrar o que acontece. É que as coisas vão desaparecer. Vai haver aqui uma data de clipping, mas isso é mais que normal nos videojogos e vocês vão reparar sempre nisso. Mas isto é o suficiente depois para o designer ou o diretor artístico dizer: olha, não podemos ter isto. Não dá, porque se a personagem vai rebolar, nós não podemos ter isto nas costas, vamos ter que tirar isto. Ou o chapéu vai ter que ser um bocadinho mais pequenino, porque senão vai haver um clipping, né, do objeto. E então, quando ele vem para trás, eu posso fazer com que isto vá mais para a frente assim, caia assim, pum, mas depois quando cai volta para trás um bocadinho, patum, e depois para aqui outra vez. E este levanta um bocadinho. E ainda está muito estático, não é? E reparem até que o perna parece estar a dobrar de maneira diferente. Porquê que o perna está a dobrar de maneira diferente? Porque nos falta aqui um keyframe que precisamos de mexer. Aqui se calhar este aqui também vem um bocadinho para a frente. Portanto, é algo que vão ter que ser vocês a decidir. E depois, outra coisa. Este corpo a ir para trás no Y está a acelerar também. Ele não precisa de acelerar. Eu posso fazer com que ele vá assim. Pum. Como se estivesse a ser atacado logo. E posso mover este aqui para mexê-lo mais ainda. E este aqui também. E este aqui também. E este aqui também. Ou seja, estes todos que estão aqui, posso, e está aqui com uma curva estranha, posso, por exemplo, aplicar ou utilizar o add-on Anim Aid para clicar aqui no Blend Ease, clico e ele ao fazer isto posso fazer, por exemplo, aqui um Smooth, ou clicar aqui e dizer que quero fazer um Smooth ou posso fazer um Blend Offset, por exemplo. Não dá, Blend Offset não dá. Posso fazer um Ease to Ease, ele vai fazer isto. Posso fazer um Blend Neighbor, também faz a mesma coisa. Mas acho que o Blend Ease é o único que me vai dar aquilo que eu quero. Ou o Twin também, mas o Twin vai fazer tudo igual. É o Blend Ease que eu quero.
Então é transformá-lo assim. E depois estes aqui, seleciono estes e faço o blend ease outra vez. E reparem então o que é que ele faz. Ele faz-me então isto assim. E então parece que ele vai muito mais esticado para trás e depois já não vai tanto para trás quanto é suposto. Depois posso fazer isto assim. E fazer mais para trás. Portanto, este add-on de Animaid é um add-on que podem pesquisar em Blender Animaid ou AID com E no final. Podem sacá-lo do GitHub, simplesmente, nada de especial. Sacam-no do GitHub aqui em Code e depois Download Zip. E basta fazer install com qualquer outro add-on, nos Preferences add-on install do zip, e depois aparece-vos aqui no Graph Editor esta pequena janela que vos permite fazer blend de vários keyframes ao mesmo tempo. E pronto, é claro que a animação não ficou exatamente como eu queria, né? Precisávamos muito mais tempo para fazer isto, mas pelo menos os princípios estão. Agora, no momento em que os pés caem no chão, os pés já poderiam ser IK. Portanto, para fazer então o IK, isto também para terminar, então aqui este tem um keyframe aqui no 5, né? Se eu quero que ele no frame 10 já esteja como IK, eu vou fazer com que no frame 9 ele faça IK para FK. Não, perdão. No frame 10, quando ele já está no chão, exato, quero que ele faça IK para FK, a mesma coisa com este IK para FK, e fazemos o blend no frame seguinte ou no frame 10, ou seja, fazemos o blend então para IK, e neste aqui também o blend para IK, mas vamos selecioná-los, e como vamos selecionar aqui os dois, as duas curvas de blend, e se repararem ele está IK, faz uma transição lenta para FK e depois volta a estar como IK, e acontece isto, que é estranho. Portanto, o que eu quero? Eu quero que ele mantenha este keyframe de FK, isto é aqui em cima é FK e aqui em baixo é IK, quero que ele mantenha isto no frame antes. Portanto, basta selecionar estes dois e fazer Shift D e arrastá-lo para aqui, com a tecla depois X para manter no horizontal, ou com o botão do meio do rato arrastá-lo para poder fazer a transformação lateral. Quer dizer que no frame 9 ainda é FK, mas no frame 10, de um frame para o outro, passa a ser IK. E se repararem, os pés ficam colados. É estranho, não é? Mas, o que é que poderíamos fazer? Poderíamos fazer com que isto vá para trás, por exemplo, selecionamos este vá para trás ao mesmo tempo. E até podemos fazer isto assim. Se calhar está aí rápido demais, portanto podemos fazer isto. E até podemos, se calhar, mover isto e rodar os dois pés ao mesmo tempo. Basicamente dar ruído visual para mostrar que o pé está a rodar bem. Então, a partir do momento em que os pés e os membros estão no chão, e poderia fazer isto agora para as mãos também, as mãos paradas no chão, quando um membro está no chão, ou quando o membro está parado no espaço, é IK, e quando o membro está solto, é FK. E pronto, é claro que isto poderia ter muito mais e agora está estranho, ele está a fechar os joelhos e a abrir. Pronto. Precisava de muito mais limpeza. No entanto, quero saber se conseguiram compreender todos os conceitos. Se conseguiram compreender ou acompanhar todos os conceitos, já que são muito avançados, mas se tiverem esta ideia, depois mais tarde, quando tiverem a animar, poderão compreender, ok? Ficou percebido, sim. Olá, pessoas, estava acompanhando a aula, mas não consegui participar no chat. Ok, boa tarde. Estas coisas só aparecerão ou só surgirão ao animando, tá bem? Se nunca animaram na vida e estão a ver isto, vai aparecer chinês. Pois, a alma ainda está no início. Ok? Força, Ricardo. Um pouco confuso.
Isto é algum webinar onde mostra como montar um rig completo. Sim, eu fiz um webinar sobre o auto-rigging no Blender, Ricardo. Já não me lembro em que dia é que foi, não o tenho aqui, tenho no outro computador. Este é o meu pessoal, portanto eu não o consigo ver aqui no calendário, mas fizemos um webinar sobre auto-rig, ok? Ok, eu percebo que tenha sido muito confuso, não é assim tão confuso a partir do momento em que começam a animar, mas se nunca animaram na vida vai parecer confuso, claro. Mas pronto, eu tive que dar este webinar para fazer esta série, para ficar cimentado e para depois poderem assistir com mais atenção. E pronto. Tenho pena que tenha sido confuso para alguns. Se não tiverem mais nenhuma questão, vou ter que. Sabe o título que o webinar teria? Sim, Ricardo, é auto-rigging, ok? Ou só rigging, porque qualquer webinar de rigging eu falo sobre as bases do rigging e se o Ricardo quiser, não vale a pena tentar fazer um rig sem perceber de rigging antes do Blender, está bem, Ricardo? Há muita coisa que não vai perceber. E se quiser aprofundar mais, pode, por exemplo, assistir pode assistir aos vídeos do youtuber do CG Dive que faz uma análise extensa do Rigify, ok? É o Todor, é um artista CG Dive que tem uma data de vídeos só sobre o Rigify em si, ok? Pronto, obrigado a todos e continuação então de excelente estudo, de bom estudo e excelente semana a todos. Obrigado a todos, muito obrigado.